Nós vamos começar. Queria que o Ceni, pela comissão eleitoral. Você quer falar antes de fazer? Não? Então, camaradas, encerrou aqui o processo da discussão. Eu acho que antes, talvez do Ceni, talvez o Júlio ou o Walter quisesse aqui dar uma opinião sobre o debate. Acho que talvez, Ceni, desculpa, antes de você, o Júlio, fazer uma avaliação, tá bom? Aqui, pode ser? Camaradas, eu acho que nós fizemos um grande debate aqui na conferência do PCdoB do Paraná. Eu acho que essa é um tipo de conferência, companheiros, que pode, reforço a palavra pode, depende de vocês, depende da direção eleita, abrir um novo tempo para o PCdoB do Paraná. Que aproveite o acúmulo, porque o PCdoB do Paraná sempre fez muita coisa boa, não é? Partindo do acúmulo, partindo da coluna de quadros que o partido tem e que desfilou aqui, não é? Fez uma série de falas excelentes, não é? Partindo do tipo de implantação que o PCdoB tem antiga e também da implantação nova do PCdoB, porque o PCdoB é um partido que valoriza os antigos e que saúda os novos, porque o nosso partido é um partido saudável, é um partido de futuro, portanto é um partido aberto. Não é? Então, partindo disso, partindo do que nós já temos de patrimônio, e essa conferência, companheiros, acumulou, depositou mais na conta do partido, somou novas camadas ao partido, nós temos condição de dar esse salto. Eu acho que todas as emendas que foram propostas aqui têm sentido, todas as emendas que foram levantadas aqui, não é? O sentido das emendas é positivo, uma série delas versando sobre a questão dos direitos civis, né? No sentido mais amplo, desde a luta contra os preconceitos, até a luta contra a violência policial, outras levantando a questão do meio ambiente, que tem sido uma preocupação permanente do nosso partido, que tem uma secretaria voltada para isso, que fez uma conferência sobre o tema, não é? Outras emendas sobre variadas temáticas, todas interessantes. Eu acho que as propostas de emenda são todas muito boas e contribuem com o nosso projeto político, não é? E eu queria só fazer uma última nota, não é? Eu acho, companheiros, que algumas intervenções levantaram aqui, concordaram com o documento do nosso partido, que levanta que um partido como o nosso, vivendo um período de ilegalidade, vivendo uma quadra histórica, que ainda é a quadra histórica aberta com os processos de 89 e 91, não é? Ou seja, uma quadra histórica ainda desfavorável para as nossas ideias, ele é um partido submetido a uma série de pressões, não é? Ele é um partido que, obviamente, corre riscos. Aliás, essa não é uma elaboração nova do PCdoB, não é? Essa é uma elaboração que vem desde o 9º Congresso, então ela tem pelo menos 16 anos. Ou seja, há 16 anos que nos seus congressos o PCdoB diz: é preciso estar vigilante, é preciso estar atento, não é? Para que o partido não perca o seu caráter revolucionário, a sua missão estratégica, o seu caráter de classe, porque nós somos um partido de classe, né? Tanto pela sua composição quanto pelo seu projeto, não é isso? Então isso está correto, companheiros. Qual que é o problema? O problema, companheiros, é, como dizia o Nietzsche, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Numa dose correta, companheiros, isso é bom. Agora, companheiros, se a gente exagerar, sabe qual que é o risco, companheiros? É que a gente perca as enormes oportunidades que estão colocadas para o PCdoB, de o PCdoB se lançar à realidade. Porque as oportunidades são muito grandes, companheiros. O PCdoB pode ser muito, claro que vai ser muito maior. O PCdoB nós vamos fazer a revolução no Brasil. Mas o que eu estou dizendo não é que o PCdoB pode ser muito maior no futuro. É que o PCdoB pode ser muito maior do que é agora, companheiros. Mas para ser, nós temos que ter vigilância, mas nós não podemos ter medo. Não é? Nós temos que ter vigilância, mas nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo do alto mar. Nós não podemos ter medo de trazer gente nova para o partido. Até porque, faço um parênteses, essa não é uma invenção do último período. O nosso partido, companheiros, em 1927, o primeiro deputado federal eleito pela nossa legenda era uma filiação só para a eleição. Um deputado eleito por Santa Catarina em 1927. Em 1946, quando Prestes virou senador, o candidato a presidente da República pelo nosso partido, Ariano Fiuza, que se filiou para ser candidato à presidência da República, deu uma entrevista na revista do Cruzeiro dizendo: eu não sou comunista.
Estou filiado ao PCB para contribuir, para ajudar o PCB nessa batalha que eu considero importante. É uma tradição do movimento comunista internacional, as chamadas filiações democráticas. Partidos de tradição insuspeita, como o Partido do Trabalho da Bélgica, os mais antigos sabem do que eu estou falando, né? O velho PTB da Bélgica, faz a filiação democrática, que é aquela pessoa que se filia para quê? Democraticamente, não é comunista, mas se filia ao PTB da Bélgica para ampliar a votação do partido, que ele considera importante que o partido cresça. Simplesmente fala, não sou comunista, mas acho que para a Bélgica é positivo que exista um partido comunista grande. Então, queria dizer que nós não estamos inventando nada. Mas eu considero, companheiros, que esse instrumento do qual nós temos lançado mão, que é trazer novas lideranças para o partido, ele não é novo, mas ele tem se provado muito positivo, e nós deveríamos dobrar a aposta nisso. Queria dar só um exemplo, companheiros, podia dar muitos, queria dar só um exemplo, porque eu já estou falando muito, que é o exemplo do nosso camarada Netinho de Paula em São Paulo. Um exemplo só. Companheiros, quando a gente trouxe o Netinho de Paula para o partido, teve muita gente, a política era relativamente nova, relativamente, como eu contei para vocês, não é? Teve gente que teve dúvida. Poxa, mas o Netinho é comunista? Mas o Netinho não teve uma série... Será que é o caso de trazer o Netinho de Paula para o partido? Eu quero dizer, companheiros, eu fui da coordenação da campanha de senador do Netinho, na qual o Netinho teve a maior votação que um comunista já teve na história do Brasil, a maior votação que um negro já teve na história do Brasil. Nós temos a honra, companheiros, de ter tido o PCdoB. É o partido que lançou o primeiro negro candidato à presidência da República, o Minervino de Oliveira, na década de 20 ainda, o que foi um escândalo na sociedade brasileira. E o PCdoB tem a honra de ter o negro mais votado da história do Brasil, Netinho de Paula. Mas não foi só isso de bom que o Netinho de Paula trouxe para o nosso partido, não. O Netinho de Paula, companheiro, e a sua pré-candidatura a prefeito, foi o que permitiu que o PCdoB tivesse força para dizer o seguinte: nós queremos a candidatura a vice-prefeito da cidade de São Paulo. E hoje eu vou dizer para vocês, o posto mais importante que o PCdoB ocupa, e a gente tem a alegria de ser ocupado por uma mulher, é a vice-prefeitura da cidade mais importante da América Latina. Sem a candidatura do Netinho, companheiros, nós não teríamos tido força para impor ao PT que a gente ocupasse esse tipo de posição. Não teríamos tido força. Então, companheiros, trazer gente nova, lideranças consolidadas para o partido, ao contrário de degenerar o partido, fazer isso, sabe o que tem garantido, companheiros, para nós? Força própria. Porque para você, não vou dizer falar grosso porque essa é uma expressão machista, mas para você falar firme, você precisa ter força. E trazer esse tipo de liderança para o nosso partido garante que a gente tenha força. E ter força garante a nossa identidade. Porque não tem coisa que garanta mais identidade para o PCdoB de São Paulo do que ter uma comunista na vice-prefeitura da cidade, companheiros. Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vigilância, companheiros. Vigilância. Mantenhamos a vigilância. Mas vamos para o alto mar, companheiros. Nós temos garantias. A garantia está nesse plenário. É uma coluna, companheiros, de milhares de quadros que não vão permitir que o PCdoB degenere. Ou nós vamos permitir? Não vamos, companheiros. Nós temos dezenas de milhares de quadros no nosso partido que não vão deixar o partido se perder. Nós temos uma direção nacional do partido que tem conduzido o partido de forma correta no mar revolto da política brasileira. Nós acabamos de aprovar um estatuto revolucionário, companheiros, um estatuto que deixa claro o caráter do nosso partido, aprovamos no Congresso. Acabamos de aprovar um programa socialista, agora há pouco, companheiros, não é? Sem nenhum tipo de cedência. Um programa cujo objetivo... Então nós temos todos os motivos, companheiros, para não transformar a vigilância em medo, para deixar o nosso barco ir para alto mar, para que a gente possa construir um partido comunista grande, de massa, aberto, não é? E com a cara do povo brasileiro, para poder construir as rupturas que são a vocação do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado, viva o PCdoB, viva o PCdoB!